Glória a Deus. Hoje vamos falar sobre a visão que produz mudanças. A visão que produz mudanças. Quantos aqui desejam mudanças em sua vida? Eu creio que todos nós. As criancinhas, por gentileza, há um culto especial para vocês, como vocês sempre fazem, jeitosamente, delicadamente, silenciosamente. É uma bênção de Deus. Aleluia. Então todos nós, queridos, temos o desejo de mudança na vida. Porque se nós não desejássemos mudança, seríamos aqueles cristãos medíocres. Ah, pastor, estou na média, tá bom, não preciso crescer mais não. Cheguei até aqui, tá bom, a vida está marrom, então eu vou tocando na minha vida. Mas todos nós desejamos mudança. Então eu gostaria que vocês, mesmo assentados como estão, eu vou ler para vocês aqui 8 versículos da Bíblia. Está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao 8. O pastor Walter já vem pregando sobre a visão, a teovisão. E hoje, o Samuel também, o pastor Samuel, domingo passado, também falou um pouco sobre esta teovisão e um pouco da autovisão. E hoje vamos falar mais sobre a autovisão, a visão de mim mesmo. Não é isso? Então diz assim, o título é Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi retirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Glórias a Deus. Pai, na tua presença estamos, Senhor da glória, porque tu és o Deus do profeta Isaías, Pai, e és também o nosso Deus maravilhoso. E o meu pedido esta noite, Pai, é que o Senhor revele-se de uma forma especial, de uma forma tremenda, Pai, como o Senhor se revelou naquele dia ao profeta Isaías. Que todos aqui presentes, Pai, incluindo a mim, miserável pecador, possa sair daqui, Pai, com a visão de quem realmente somos, Pai, quando estamos na tua presença. Estamos aqui, Papai, orando a ti e pedindo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A vida, a nossa vida, é feita de mudanças. É feita de mudanças. Todos nós desejamos mudanças, a não ser que tenhamos medo delas e optemos por permanecer na indiferença, no anonimato, na negação. Então a pessoa diz: não, mas se eu mudar, tal, eu tenho medo, estou tendo medo de mudar. Eu tenho medo, assim, às vezes até de conhecer mais a Deus. Se conhecer a Deus, é um perigo.
Aí o inimigo se levanta, e os inimigos do meu trabalho, e pastor, o negócio vai ficar meio tremendo, né? Então, medo. Então eu prefiro, pastor, ficar indo no anonimato, na indiferença. Está tranquilo? Minha vida está tranquilo. Estou na média. Mas desejamos mudança. E se não sairmos dessa indiferença, do anonimato, permanecemos na negação. Negando que realmente desejamos mudança. Agora, o que é negação? O que vem a ser negação? Negação é definida como um falso sistema de crenças, sem base na realidade, e um comportamento autoprotetor que nos impede de encarar honestamente a verdade. Então, não encara a verdade como forma de me proteger. Vou repetir. Negação é definida como um falso sistema de crenças, sem base na realidade, e um comportamento autoprotetor que nos impede de encarar honestamente a verdade. Eu sempre preciso de mudança, mas eu estou com uma forma de me proteger negando isto. Isso é negação. Quais são os efeitos da negação na nossa vida? O que ela produz se eu permanecer nela? Primeiro, a negação ela nega e danifica nossos sentimentos. O que é isso? A negação nega e danifica nossos sentimentos no sentido de congelar as nossas emoções. Emoção congelada significa que não sinto, estou parado, não tenho emoção. O Dr. Augusto Cury, em seu livro Treinando a Emoção para Ser Feliz, ele nos dá o seguinte conselho, que é o único lugar na nossa vida que nós não devemos adoecer, é na nossa emoção. A emoção, quando ela é congelada, ela nos torna sem vida. Mas Jesus Cristo está aqui esta noite para operar em nossas emoções. Qualquer que tenha sido a razão que nós hoje talvez tenhamos aquela emoção que gostaríamos de ter, Ele está aqui para fazer isso. Então, emoção congelada. O primeiro efeito quando permanecemos na negação é este: emoção congelada. Rapaz, parabéns, você conseguiu. Rapaz, você vai viajar para Fortaleza, que bom, você vai curtir a praia. Mais ou menos, eu vou lá, né, porque pagaram para mim, eu vou lá. Rapaz, você trocou de carro, esse carro é ali. Jesus, já viu uma pessoa sem emoção? Já viu? É morta, né? Mas Jesus na vida, Ele levanta. E nós cantamos aqui, né, que Ele levanta os fracos, não é isso? Então, glória a Deus por isso. O segundo dano que a negação causa: energia desperdiçada. Energia desperdiçada. Sabe o que é isso? Ansiedade. Nada rouba mais a nossa energia do que a preocupação e a ansiedade. Energia mental. Às vezes a gente se preocupa tanto, e já nem raciocínio direito. Está assim aéreo. O que foi, meu? Estou preocupado, pastor. Estou preocupado. Meu irmão. Mas Jesus disse que você não pode acrescentar um côvado sequer à sua estatura. Então por que você está preocupado? Vamos fazer o que a Bíblia manda? Vamos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades? Vamos lançar aos pés dele o que está nos deixando ansiosos? Porque na verdade, querido, nós vamos dizer daqui a pouco, nós não podemos nada. Mas Deus pode tudo. Você pode dizer comigo, Deus pode tudo? Deus pode tudo. Em inglês é God can all. Então vamos falar inglês também. No Ceará eu aprendi lá. God can all. Deus pode tudo. Louvado seja Deus. Então vem a preocupação, nos deixa ansioso. Este é o segundo dano. Terceiro dano. Gera barreiras ao nosso crescimento. A pessoa não cresce espiritualmente, não cresce
E a base da vida cristã é a vida espiritual, é Jesus conosco, é o nosso relacionamento com Ele. Amém. E se nós não crescemos, ficamos estagnados, a vida não prospera. Pode até prosperar, entre aspas, né? Porque quem vê cara não vê coração, quem vê aparência não sabe o que está de fato acontecendo, né? Então, ela gera barreiras ao nosso crescimento. A negação. Um outro dano, e outra coisa que eu anotei aqui: nunca crescemos enquanto não admitimos que somos tão doentes quanto nossos segredos. Olha a frase: somos tão doentes quanto os nossos segredos. Grave isso. Por isso que Deus nos fez relacionais, para nos relacionarmos, adquirirmos confiança uns com os outros e no amor de Cristo abrir o coração uns para os outros. Amém? O outro dano que a negação causa: afasta-nos de Deus. Afasta-nos de Deus. Lembram-se de Adão e Eva? Quando pecaram? Quando Deus apareceu no jardim do Éden: Adão! Adão estava mais escondido. Até parece que Deus não estava vendo ele. Mas Deus é um grande psicólogo internacional, mundial, o único, singular. Fiz uma pergunta para Adão: Adão, onde estás? O que isso? Está escondido por quê, Adão? Senhor, porque eu estou nu. Mas Adão, quem foi que te fez saber que estás nu? Senhor, aí o Senhor disse: por acaso comeste da árvore que eu falei com você no começo? Senhor. Aí Adão, olha só, em vez de assumir o seu papel de homem e dizer: Senhor, fui fraco, fracassei, como diz a expressão jovem, pisei na bola. Sabe o que Adão faz? A mulher que tu me deste. Negou que o erro foi dele, que a fraqueza foi dele, que quem escorregou foi ele, mas ele achou o culpado. E a mulher, por sua vez, acusou quem? O cafanha. E o cafanha acusou quem? Sobrou ninguém. Então, fica a culpa com ele. Então, até hoje a gente vive culpando o diabo. Pastor, eu sou assim por causa do diabo. É mesmo, irmão? Ele me tenta. Ele me tenta e eu sempre me entrego, pastor, não tem jeito. Então, eu sou assim por culpa. Então, estamos transferindo a culpa. Então, a negação afasta de Deus. Isaías 59:1 diz assim: que a mão de Deus não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados para não ouvir o nosso clamor. Mas o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, viver na negação afasta-nos de Deus. Uma outra consequência: causa alienação de nossos sentimentos, ou seja, afasta-nos das pessoas. Quem vive na negação, queridos, tem medo de se relacionar. Sabe por quê? Porque tem medo de se dar a conhecer. Isso não é bom, porque nós somos cristãos, vivemos em uma família. E a Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas como é que eu vou ajudar você e você vai me ajudar a levar as cargas se você não conhece a minha carga? Não é interessante? Então afastam das pessoas. Uma outra consequência: aumenta a nossa dor. A negação aumenta a nossa dor. Ela prolonga a nossa dor e multiplica os nossos problemas. É tremendo. E, por último, dentro dos danos que eu anotei aqui, que tem muito mais, obceca a nossa visão. Ou seja, impede que enxerguemos o que precisamos enxergar. É o conhecido eu cego. O eu cego. Recusa-se a enxergar. Então a pessoa, ela vê o defeito dos outros e tal, mas ela mesma. Então, viver na negação nos impede de termos uma visão de nós mesmos. Agora, a Bíblia tem diversos exemplos de pessoas que
viveram na negação. Dentre todas, nós lemos esta noite sobre o profeta Isaías. Pastor, o profeta Isaías viveu na negação? Viveu, por um tempo viveu. Nós vamos ver isso. Isaías viveu sim na negação. Como lemos no texto bíblico, Deus chamou Isaías para ser profeta no ano em que morreu o rei Uzias. Olha a data, hein? Olha a data. Isaías 6:1. E seu ministério se estendeu por aproximadamente 40 anos. Então ele profetizou de 740 a 700. Ele profetizou durante o reinado de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O nome Isaías significa Deus, o Senhor salvará. Nome bonito, né? Seu pai chamava-se Amós. Isaías era casado e tinha família. Foi pai de 2 filhos e era temente a Deus. Olha só, grave bem isso. Era temente a Deus. Era temente a Deus. Chegou a ser um dos homens mais importantes da sua época. A tradição sustenta que Isaías pertencia a uma família de renome. Uma família renomada. Isso explica seu fácil acesso ao rei Uzias. Ele tinha renome, a família renomada, ele tinha fácil acesso ao rei. Sabe quantos anos o rei Uzias reinou? 52 anos. Então Isaías tinha um privilégio tremendo, porque ele tinha acesso ao rei assim de graça. De graça. Quero falar com o rei e tal. O rei, não, você é amigo dele, tá, tudo bem, está liberado. Isaías viveu por um longo tempo na negação. Um longo tempo na negação. A sua confiança no rei Uzias o tornava um homem seguro, ousado, para apontar os erros dos outros. Então, quando nós lemos o livro de Isaías, do capítulo 1 ao 5, apesar dele ser temente a Deus, ser tudo isso que eu falei aqui, pai do Espírito, ter acesso ao rei, etc., ele tinha muita facilidade, queridos, de apontar o erro dos outros. Mas muito, pastor. Rapaz, para ver o defeito alheio, era com ele mesmo. Você já conhece alguém assim? Que vê o defeito de todo mundo, mas nunca foi no espelho e fala assim: Genivaldo, você, rapaz, misericórdia. Deus tem a dó de ti, né? Eu falando para mim mesmo. Mas para eu ver o defeito do Caleb foi mais fácil. Caleb, a Maria, facilidade. Né? Mas Isaías tinha essa facilidade. Então a Bíblia nos mostra que antes dele ter a visão do Deus Altíssimo, porque ele teve a visão no capítulo 6. No capítulo 6. Significa que aqui está dizendo que Isaías é chamado para ser profeta. Então significa que antes ele não era profeta, chamado por Deus. Ele apontava o pecado do povo lá, mas aí ele apontava quando o povo, aí ele corria, se escondia onde? Debaixo da asa do rei. Debaixo da asa do rei, tranquilo. O rei é rei, o rei é um déspota. E quem é que vai se atrever a tocar em mim se eu sou chegado do rei? Se eu estou debaixo da proteção do rei? Então ele tinha a proteção do rei. Você, cuidado, hein? Você está em pecado. Aí a pessoa, opa, sou amigo do rei. Então ele estava coberto. É isso? Então, a Bíblia nos mostra que antes dele ter a visão do Deus Altíssimo, Deus soberano, do Deus eterno, do Deus magnífico, do Deus excelso, Jeová Sabaote, que assenta no seu alto e sublime trono, que reina para sempre, que criou a terra e tudo que nela há, antes dele ter a visão deste Deus maravilhoso, certo? Ele vivia apontando o defeito, a falha e a fraqueza dos outros. Quer ver isso? Olha só, do capítulo 1 ao 5. No capítulo 3, versículo 9, ele começa assim: ai da sua alma. Ai da sua alma. Olha só. Capítulo 3, versículo 9, a parte B. No capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: ai do ímpio. Ai do ímpio. Olha o dedão. Ai do ímpio. Ai do ímpio. Ai. Segundo ai. No capítulo 5, versículo 8, o dedão dele: ai dos que ajuntam casa a casa, dos que acrescentam campo a campo.
No versículo 5, no capítulo 5, versículo 11, ele diz: ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho. Olha o dedão. Cuidado, dedão. Tu vai para o inferno, hein? Já viu crente assim, tá assim, não, vai para o inferno, né, pai? Ó, pastor, é falador, é fofoqueiro. Não pode acabar. Mas ele não se olha que às vezes faz pior. Né? No capítulo 5, versículo 18, vem outro ai dele. Ele diz: ai dos que se amarram aos seus pecados com mentiras. Olha aí. Ai. Até agora os ai só usou. Ai. No capítulo 5, versículo 20, Isaías diz: ai dos que chamam mal aquilo que é bom e que chamam bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo virar doce e o doce ficar amargo. Então ele acusava, era acusador. E no capítulo 5 e 21, o sétimo ai: ai dos que acham que são sábios, dos que pensam que sabem tudo. E mais um ai dos que são poderosos para beber vinho. Então Isaías, misericórdia. Para ver, até agora não falou dele, né? Bom, até aí Isaías só viu a situação dos outros, mas de si mesmo nada. De si mesmo nada. De si mesmo coisa boa. Permanecia na negação de quem ele era realmente. Ele achava que era. Por ter essa situação toda, né? Família renomada, proteção do rei. O camarada se achava, né? É o táxi. O táxi se acha. É isso? Então ele estava se achando. E 8 ais. Viaja ai. Lá vai ai. Isaías permaneceu na negação, não é isso? Isaías permaneceu assim até o dia em que a sua segurança ruiu. Como foi? No dia em que morreu quem? Então a proteção dele, a segurança dele, a confiança dele, a estabilidade dele estava no rei. Mas aí a casa caiu. O rei morreu. Olha só. Ou seja, quando o rei morreu, ele perdeu. Ele deve se perguntar: e agora? O que farei, senhor rei? Como é que eu vou agora, mal? Abigail, apontar o dedão. Se o meu protetor morreu, o povo vai me pegar e ó. Então agora eu estou descoberto. E agora que falei, senhor rei? Mesmo assim, ele ainda não tinha sido totalmente quebrantado. Foi só um princípio de quebrantamento. Um comecinho de quebrantamento. Pois ainda faltava o principal. Sabe qual era? Ver a Deus como Ele realmente é. Ver a Deus como Ele realmente é. A partir dessa teovisão, a visão de Deus assentado nesse alto e sublime trono, serafins, como nós lemos, cantavam: santo, 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 santo. Isaías começou a perceber o quanto era fraco, o quanto era limitado, o quanto era pecador, medroso, o quanto era frágil. Aí ele começou a sair da negação. Ele começou a se ver. Ele começou a ter uma... Mas a autovisão mesmo, a visão de si próprio, só veio quando ele proferiu o 9º ai. E o 9º ai, sabe quem foi o 9º ai? Ai de mim. Olha, quem vivia dizendo ai, 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 agora diz ai de mim. Então ele se viu. Viu quem ele era. Mas por que ele viu quem ele era? Por quê? Porque ele viu primeiro quem Deus é. Quem Deus é. Sabe que às vezes a gente esquece quem Deus é? E a gente começa a se achar também. Julga o irmão, fala mal, diga por cima, orgulhoso, não vou perdoar. Não, porque esquecemos quem somos e quem Deus é. Quem somos e quem Deus é. Então ele proferiu o 9º ai. Ai de mim. Sua vida começou a mudar, pois ele passou a ter uma autovisão. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, dá conselho: examine-se, pois o homem a si mesmo.
E autoexame é o que faz a diferença entre os que querem viver uma vida transparente e autêntica dos que querem viver uma vida hipócrita e de representatividade. Autoexame. É fácil examinar qualquer um de vocês aqui. Eu posso dizer Gilberto, conheço Gilberto um pouquinho. É assim, sabe? Eu estou falando. Mas quando é para eu me olhar no espelho e dizer Genival, aí é mais 500. Aí é autoexame. Aí às vezes eu tenho até medo de descobrir o que tem em mim, que não agrada a Deus, que está oculto. Mas eu preciso fazer. É ter essa autovisão. Né? Depois de ter visto Deus, o Altíssimo El Shaddai, na sua glória, na sua majestade, na sua grandeza, na sua soberania, e os serafins que cantaram assim: Santo, 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 Santo é o Senhor. Isaías foi: meu Deus, é tudo isso? Tudo isso? Que grandeza! Serafins, olha, as asas cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés e 2 voavam. Você imagina a cena? E Deus assentado no seu alto e sublime trono, Isaías vendo isto. Ele não tem vida que não mude. Daniel, Ezequiel, João, tantos outros servos de Deus tiveram a visão do Deus Altíssimo e a vida deles foi transformada totalmente. Nunca mais foi a mesma. Então precisamos ter uma visão para que gere em nossa vida uma autovisão. Não é isso? E cantar os santos serafins, o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Só restou a Isaías fazer, sabe o quê? Confessar: ai de mim, pois estou. Olha só, ele já não falava você está, ele dizia estou perdido, porque sou, olha, tudo voltado à primeira pessoa, porque sou homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus não foram os seus, os meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Sua visão mudou. Não era mais o rei Uzias que ele via, e sim o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mudou de rei. Passou do rei Uzias para o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Então Isaías, para que ele viesse a se enxergar, primeiro ele contemplou a majestade de Deus. Querido, Isaías 40, olha, se a gente examinar bem as Escrituras e nós perseverarmos na obediência, na prática da palavra, Isaías 40 diz o seguinte, que o Senhor dos Exércitos, que criou as estrelas, ele chama cada estrela pelo nome. E diz Isaías 40 que se uma delas faltar, ele sabe. Você sabe quantas estrelas existem? Sabe? Bom, segundo os pesquisadores, existem bilhões de galáxias. E cada galáxia, bilhões de estrelas. Você multiplica bilhões por bilhões, que vai dar 7 qualhões, 5 qualhões. Eu não sei o que vai dar, não. Eu não sei o que vai dar. Minha mente é muito infinita para chegar lá, pastor. Mas uma coisa eu sei, Isaías 40 diz que Deus conhece cada uma delas pelo nome e chama cada uma pelo nome. E se uma delas faltar, ele sabe. Tem poder ou não? Agora, perto de um Deus desse, maravilhoso, tremendo, quem somos nós? Quem somos nós, querido? O salmista diz: Senhor, o que é o homem para que tu dele tivemos? Salomão diz: somos pó e ao pó tornaremos. Paulo diz: miserável homem que sou. Oh Jesus, faz-nos chegar a nós mesmos, Jesus, através da contemplação da tua pessoa bendita. Quando nós temos a visão de Deus, queridos, como Isaías teve, no seu alto e sublime trono, nunca mais seremos os mesmos. Vamos sempre reconhecer
eu não sou nada, mas Deus é tudo. Conclusão: precisamos de mudanças para a nossa vida. Desejamos isso, principalmente na nossa vida espiritual. Às vezes a gente procura mudança em determinadas áreas da vida, mas a vida espiritual é negligenciada. A base da nossa vida é a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Porque daí depende, querido, daí depende toda a prosperidade das demais áreas de nossa vida. Se nós vamos mal assim, com Ele, assim pode ser até aparência, pode até pensar que está tudo bem, mas tem que primeiro estar bem com o Altíssimo. Porém, ela só acontecerá, essa mudança na vida espiritual, principalmente na espiritual, se enxergarmos Deus como Ele realmente é e o reconhecermos como o único que pode dar o verdadeiro sentido para a nossa vida. Só em Jesus Cristo temos sentido para a vida. Você pode até prosperar tudo, mas tem que estar 100% com Jesus. Mas pastor, eu sou pecador, sou fraco. Isaías também é. Mas Isaías foi quebrantado quando ele se viu e viu a Deus como Ele é. Então qual o segredo disso? Queremos mudanças? Queremos. E para que as mudanças venham, é necessário que a gente confie em Deus de todo o coração. Confie que Ele tudo pode. Que Efésios 3:20 é verdadeiro. Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo tudo que pedimos ou segundo o seu poder que nós opera. Às vezes, Genival, pecador, nem ora pedindo, só pensa. Sabe o que aconteceu comigo isso? Aconteceu, eu estava indo para o RK ali, caminhando, solzão quente, quando eu não tinha esse mundo abençoado que Deus me deu, um murozinho pequeno para eu ia caminhando para o RK, são 3 km da BR até da casa, 3 km, e um solzão, querido. Aí eu só pensei, oh Jesus, se alguém parasse um carrinho e desse uma carona, mas terminei de pensar, pai, acabei de pensar, um camarada parou, e aí, RK? Eu falei, é isso aí, vamos nessa. Eu falei Efésios 3:20. Só pensei. Então às vezes você nem pede, só pensa. Mas Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele conhece nossos pensamentos e concede os desejos do nosso coração. Então a mudança, o segredo é esse: eu não sou nada, Deus é tudo. E se Ele é tudo, eu posso confiar nele. E nunca esqueçamos, nós só somos quem somos porque Deus é quem Ele é. Porque se Ele não fosse quem Ele é, eu não seria quem eu sou. Olha aí, glória a Deus, filosofia pura, né? Louvado seja Deus, mas Deus é. Então, eu termino citando Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. O versículo 6: reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quer mudanças? Confia no Senhor de todo o teu coração. Que louvor? Com louvor, eu passo o pastor de volta. Deus abençoe.